Bem, gente, estamos de volta com um Papo na Polo, aqui pela sua TV Polo. Programa hoje falando sobre orientação, né, a diabetes juvenil, e eu estou conversando aqui com o pessoal da Associação Doces Amigos da Baixada Santista. Bem legal, viu? Você fica atento que você pode ser um multiplicador dessa informação. Acho que isso acaba ajudando, né? Sem dúvida. Bem, deixa eu voltar só naquele assunto. Como é que foi mudar a sua vida? De uma hora para outra você tinha uma criança normal e aí você teve algumas mudanças. E a mudança passou basicamente por cultura alimentar e física, atividade física também, não? Também. E o que mais? O que é mais difícil? Mais difícil é a mudança do hábito alimentar, né? E depois, na consequência do tratamento, é você lidar com a aplicação da insulina. Certo. Porque é uma picadinha que hoje, até que com o avanço da medicina, já não é tão difícil, porque antigamente só se tomava com seringa, né? Então a agulha era um pouco mais dolorida. Hoje já tem-se aí umas canetinhas com uma agulhinha bem pequenininha, que não dói tanto. Mas mesmo assim não deixa de ser um pouquinho desagradável, né? Você tem que estar aí tomando de 2, 3, às vezes até 5 doses de insulinas diária. Então, isso é um pouco complicado, porque você tem que estar fazendo isso diariamente para poder repor aquilo que o organismo já não produz mais. Então, é um pouco desagradável. E aí, depois vem a atividade física, que é para manter a criança legal, né? Tá sempre se movimentando, não pode viver naquela vida sedentária. Então, essa é a junção. O hábito alimentar, que muda, que você tem que se regrar um pouco mais, sempre estar comendo de 3 em 3 horas, não necessariamente uma quantidade exagerada, sempre em pouca quantidade, mas não pode deixar de se alimentar no horário e evitar, né, os açúcares, a gordura, algumas coisas que a gente tem que estar cortando um pouco do cardápio, que é um pouco chato, porque a criança está acostumada a comer de tudo e de repente não pode comer algumas coisas, você tem que estar se regrando. Tá. Mas essa adequação a essa vida nova, tem muita gente que migra até com facilidade. Eu já li alguns artigos, inclusive da DJ, dizendo que é possível viver bem, é possível viver tranquilo, desde que você tenha a consciência de como viver com ela. Com certeza. Eu tenho até uma endócrina que atende a minha filha desde do primeiro diagnóstico, e ela fala, se toda pessoa soubesse como é bom se alimentar, como diabético, como é saudável, todos, sem diabetes ou com diabetes, se alimentaria como um diabético, porque a alimentação ela é super saudável, é regrada, você evita uma porção de coisas que faz bem para a nossa saúde. Mas, infelizmente, as pessoas acham, não, o diabético, a única coisa que você tem que evitar um pouquinho lá é o açúcar, que realmente ele já é adocicado demais e não pode estar comendo. Mas a alimentação ela é saudável, então, se a pessoa se conscientiza de que eu estou comendo bem, está fazendo bem para mim, qualquer pessoa, mesmo com diabetes ou sem ela, vai estar se alimentando legal e vai estar vivendo uma vida super bacana. Tá bom. Ricardo, me diz uma coisa, essa orientação e essa orientação que vocês dão, ou nas escolas, ou aqui na sede de vocês, tem uma orientação médica, ela falou endócrino, vocês têm profissionais que ajudam vocês. Tem. Como é que isso acontece? São profissionais voluntários, né, que nos ajudam, nos apoiam. Então, sempre que a gente precisa, a gente solicita. E eles estão sempre vindo para dar palestra, uma vez por mês a gente está selecionando e poder estar dando colocando sempre na sequência um endócrino, depois uma nutricionista, um professor de educação física, depois uma enfermeira para algumas técnicas de aplicação de insulina locais, rodízio entre os locais de aplicação. Então a gente está sempre reunindo o grupo, né? Vocês falaram também que vocês vão trabalhar agora forte com um material didático que vocês trouxeram aqui. Eu vou mostrar de longe isso daqui, acho que dá para dar uma olhadinha. Eles têm aqui trouxeram um material da gente e parece que vocês vão estar distribuindo isso na sede, nas escolas. Como é que vai ser feito isso? Então, eu queria voltar um pouquinho só para falar como é que foi que nós chegamos a esse manual, né? Nosso aluno com diabetes. Nossos alunos com diabetes, tá bom? É uma publicação da Associação do Diabetes Juvenil. Diabetes Juvenil, que foi cedida para nós e nós, através de uma parceria com o Rotary Clube de Cubatão, Casa de Parafuso e a BD, patrocinaram a impressão, a confecção desse material. Então deixa eu parabenizar já a Casa do Parafuso e a BD e ao Rotary Clube de Cubatão, a Rosemary França Abreu. Isso. Esteve aqui. Rose, parabéns por essa iniciativa aí. Então, conta a história. Essa história
a ADJ já fez esse trabalho em São Paulo, ela já multiplicou em todas as escolas, né? Então foi um trabalho muito bonito que eles fizeram lá. Qual que é o nosso intuito nisso? É que o diabetes vem crescendo, aparecendo muitos casos, né? Então os especialistas já estão até falando em epidemia, né, do diabetes. Então o que a gente quer com isso? Quer levar para as escolas, para que as escolas possam ajudar a detectar novos casos de diabetes pelos principais sintomas, porque os principais sintomas são muito invisíveis. Vamos repetir, né, só para as pessoas em casa, os principais sintomas. Então, os principais sintomas é perda de peso, sede excessiva, urina com muita frequência. E então, por exemplo, um aluno que está na sala de aula, de repente ele começa a ir muito no banheiro. Aí a professora, dependendo do aluno, fala, olha, o Joãozinho é malandro, toda hora ele quer cabular a aula, né? Então tem que começar a prestar atenção nisso, né? De repente está chamando o pai, orientando para que procure um médico, porque pode ser que seja um caso de diabetes, né? Então acho que a escola tem um potencial muito grande para estar colaborando com isso, né? Com a associação e com os pais também, né? Então esse é um trabalho que a gente está apostando bastante. E também para que as escolas que já têm os alunos diabéticos também possa, veja que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma criança normal como qualquer outra, né? E não pode ser tratado discriminado como, tipo, olha, a sua merenda está lá na sala sozinha, vai lá comer. Não, inclusive a gente tem um trabalho com a Secretaria de Educação que é para que eles façam uma merenda diet para todos, até porque as crianças hoje já estão muito obesas, né? Então, tanto que tem uma lei municipal que já proíbe a venda de alguns produtos, parece que refrigerantes, frituras nas escolas municipais, nas cantinas municipais, são vedadas aí, né? Então a iniciativa, se não for boa para os alunos, pelo menos é saudável, né? Com certeza. Então, voltando na escola, é que trate o aluno igual, o diabético como qualquer outro, ele é uma pessoa saudável como qualquer outra, e a única diferença que ele tem é repor o hormônio de insulina, que infelizmente o organismo dele não faz. Então a única diferença do diabético é essa. Todos nós precisamos de insulina, né? Então nós que somos, o nosso organismo repõe automaticamente, o diabético não. Então ele tem que repor através de injeções. Tá. Você acha que, por exemplo, existe uma orientação para as crianças, por exemplo, ou jovens, adolescentes, ter um período necessário para fazer o exame para constatar isso ou não? Por exemplo, assim, é viável que os pais de ano em ano façam exames? Eu acho que não, acho que o pediatra, geralmente os pediatras pedem uns exames periódicos, né? E aí já consegue dar uma visibilidade pelo menos básica em relação a isso. Ah, tá. A história do assessoria jurídica. Deixa eu dar só assim, eu vou dar um endereço agora para vocês, que é na Rua São Paulo, não é isso? Isso. Rua São Paulo, número? 311, terceiro andar, sala 26. Então, Rua São Paulo, 311, terceiro andar, sala 6. 26. Sala 26. Qual é o site? Tem aqui? Aqui, tá. O site tem um está banner aqui, aí ó, atrás. www.docesamigos.org.br, tá, gente? Então a gente vai aparecer aqui no GC. É www.docesamigos.org.br. E o telefone, tem algum telefone de contato lá? 3375-2302. 3375-2302. Então, eu estou pedindo essas informações para as pessoas em casa que precisarem dessa orientação em relação aos medicamentos, Ricardo. Que muitas vezes as pessoas não têm essa orientação e precisa de insulina, precisa de metimorfina, né? Que é depois da alimentação lá, uma outra medicação que... Vioral, né? Vioral. Então, e parece que está dizendo que tem direito a remédio gratuito. Tem. Fala para mim um pouquinho disso. Então, tem a lei estadual de São Paulo, em 91, o número da lei é 10.782, ela garante o atendimento universal para os diabéticos, né? Então, ele tem tudo de graça. O que é isso? São os medicamentos, material de autocontrole, que são os monitores, as fitas, reagentes, as agulhas, né, de autoaplicação também. Então, ou seja, todo o kit para o tratamento de diabetes. Isso é uma lei estadual? É uma lei estadual.
Então, gente, faça valer o seu direito. Procure um advogado aqui procurem vocês. Vocês têm orientação jurídica, orientação jurídica. Inclusive, tem alguns municípios que cumprem, tem outros que não. Certo. Então, a gente está aí brigando para que cada vez se cumpra mais. E uma coisa só que eu queria comentar é que o governo, ele aprovou essa lei, mas não é porque ele é bonzinho, porque ele sabe que se o diabético se tratar bem, ele não tem complicação. Se ele não tem complicação, ele não vai internado. Então o SUS gasta menos. Tá. Então ele gasta menos fornecendo medicamento do que tratar um diabetes descompensado. Bem, esse bloco acabou, eu volto depois falando um pouco mais sobre essas complicações aí que a gente pode ter com diabetes e conhecendo um pouco mais deles aqui, sabendo um pouco mais da experiência que eles estão vivendo aí na frente da Associação Doces Amigos. Então é rapidinho, gente, um rápido intervalo, a gente já volta.